Fala pessoal, tudo bem? Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a questão do planejamento. E aí, você já fez o seu planejamento para o próximo ano? Se não, é bom você ficar ligado aqui no nosso conteúdo, que a gente vai trazer muitas dicas para te ajudar nesse planejamento, que é essencial que você faça para que você comece da forma correta nos seus negócios. Se você já está empreendendo, se você não está empreendendo, não importa. Planejamento, ele é essencial. Planejamento é sair da zona de conforto. Aliás, eu tenho um vídeo sensacional sobre zona de conforto que fizemos algum tempinho atrás. Se liga lá que tem bem interessante esse conteúdo e vai te ajudar a pensar de uma forma diferente aqui dentro também desse conteúdo. Planejamento nada mais é do que você criar um plano. E para você criar um plano, você precisa imaginar o que precisa ser feito, porque ainda não está certo o que precisa ser feito. Então você vai imaginar isso. Quais são as ações que precisam ser feitas. É como se você fosse viajar, você define o local, você vai viajar e aí você vai criar aí todo o cenário da viagem. O dia que você vai viajar, as malas que você vai arrumar, quais vão ser os roteiros turísticos, onde que você vai jantar, onde que você vai almoçar, tudo isso é importante dentro dessa sua viagem, desse seu planejamento. A mesma coisa para os negócios, você define os seus objetivos aí e você começa a traçar as atividades que são essenciais para você atingir esse objetivo. Quais são os planos geralmente das empresas? É melhorar alguma coisa, é fazer melhor outras coisas, é crescer a empresa, é criar uma empresa, é criar um negócio. Então você começa a entender que esse objetivo eu preciso traduzir em atividades. Isso, obviamente, que é desconfortável, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Pelo menos não está acostumado a fazer com grande propriedade. Muitas vezes a gente faz de uma forma assim, bem superficial, umas atividades bem simplesinhas e, no fundo, isso não vai acontecer. Certo? Mas o planejamento ele é essencial, ele precisa ser feito. E quanto mais você pratica, melhor esse planejamento fica. É como uma atividade física, quanto mais você faz, quanto mais você pratica, você fica cada vez melhor naquela atividade física ou qualquer outra competência que você queira se desenvolver. Então, planejamento não são as nossas promessas de virada de ano. Planejamento é ação, é você transformar aquilo que você está pensando em ação. É isso que é importante você entender. Saia dessa listinha de promessas para os próximos anos, porque isso não vai resolver nada. Você vai passar mais um ano e você não vai realizar metade daquela listinha de promessas que você faz aí no final de um ano. A gente tem que fazer muito mais do que isso, a gente tem que se transformar muito mais em profissional do que amador. Quem faz essas listinhas aí são amadores, a gente tem que se aprofundar cada vez mais em técnicas apropriadas para fazer isso que a gente vai estar te mostrando aqui, a gente vai estar te colocando aqui diante de cenários bem melhores, tá certo? Então sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócios e empreendedorismo. E o nosso propósito aqui, como eu disse, é traduzir toda essa teoria, todos esses conteúdos que estão disponíveis de uma forma simples, prática e muito ágil, para você poder aplicar já no seu dia a dia de forma imediata. Então você que está pensando em empreender, você que é micro e pequeno empreendedor, esse é o canal onde tem muita coisa que vai te agregar muito valor. Então se conecta com a gente, faz aí a sua inscrição no nosso canal, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Vamos voltando ao assunto de hoje, planejamento. E aí, você já fez o planejamento? Você já entende o que é planejamento? Você sabe o que precisa ser feito dentro do planejamento? Planejamento nada mais é do que você criar um plano, como eu falei anteriormente. Crie esse plano para o ano de 2021. Será que você consegue fazer isso, Às vezes 2021 é muito extenso, então a gente precisa pensar em espaços menores. A gente vai falar disso daqui a pouco. Criar um plano para quê? Para você atingir um objetivo. E aí vem a minha pergunta. Você sabe quais são os seus objetivos? Você tem claro quais são os seus objetivos para 2021? Muitas vezes não tem. Você tem um emaranhado de promessas, você tem uma lista de promessas, mas objetivo mesmo, você não deixou bem definido. Então a gente coloca sempre a questão, para você fazer o seu planejamento, você precisa definir o seu objetivo. Tá certo? Quando a gente não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. Então a gente cria uma lista de promessas aí que não vão ser cumpridas nunca. Tá certo? Então você define os seus objetivos pessoais, os seus objetivos profissionais. E aí, a partir daí é que você vai criar o seu plano, porque você quer atingir esse objetivo. Então, continue fazendo a sua lista, isso não tem problema nenhum, você vai fazer a sua lista. Isso é frequente, a gente fazendo essas listas, mas eu tenho que dar os próximos passos. Eu diria que isso aí seria a primeira etapa, você criar essa lista. A segunda etapa é você escolher os 3 mais importantes objetivos dessa sua lista. Tá certo? Você não vai conseguir trabalhar mais do que isso, inclusive.
Então defina quais são os teus 3 maiores objetivos dentro dessa lista. Partindo desses 3 maiores objetivos é você detalhar essas atividades. Isso é planejamento. Então, para você atingir o objetivo número 1, eu vou fazer atividade 1, vou fazer atividade 2, atividade 3, 4, 5, 10, 15, 20 atividades. Aí eu vou distribuir isso ao longo do tempo. Porque muitas questões são sequenciais, outras questões são paralelas. Então você vai distribuindo isso ao longo do tempo. A gente não vai entrar nesse detalhe aqui, porque esse não é o nosso objetivo aqui, tá certo? Mas pense nos próximos 3 meses. O que eu preciso fazer nos próximos 3 meses para andar dentro daquele objetivo 1? O que eu preciso fazer dentro do objetivo 2 para que eu consiga andar nesses próximos 3 meses? E assim sucessivamente dentro do 3º também objetivo. É isso que você tem que pensar, são os próximos 3 meses. Você vai colocar lá as atividades que você precisa fazer, certo? Que são essenciais para que o seu objetivo aconteça, tá certo? Você pode não concluir o seu objetivo nesses 3 meses, não é essa a lógica, é que você avance, tá certo? Isso é muito importante. Lembrando sempre que a gente tem alguns materiais gratuitos para te ajudar aqui a melhorar suas performances no seu dia a dia. Um e-book de gestão do tempo que está bem interessante para você encontrar tempo para você melhorar as atividades e concluir melhor os seus objetivos. Então acessa lá que está bem legal. Um workshop para quem está querendo começar a empreender, para quem está querendo criar o seu próprio negócio, buscar sua independência financeira. A gente tem um workshop onde vai apresentar os principais pontos e você vai entender um pouco mais sobre o que é empreender, o que é ter o seu próprio negócio. E você tem uma avaliação onde você vai entender o seu perfil empreendedor, como é que você se encontra como empreendedor, como é que você está nesse seu desenvolvimento pessoal, que é muito importante dentro do perfil empreendedor. Esse material é inteiramente gratuito, é só você acessar e está aqui nos links abaixo. A gente tem serviços de mentoria, onde a gente acelera todo o processo, a gente coloca aí diversas ferramentas para te ajudar a você andar mais rápido, a você entender o que precisa ser feito. Lembrando que os métodos que a gente coloca, qualquer método serve para acelerar o processo. E a gente tem esses métodos onde te ajuda a entender melhor quais são os problemas da sua empresa hoje, né? O que a gente pode melhorar dentro da sua empresa e também métodos para tirar a sua ideia do zero e transformar em negócio. Tá certo? Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas que a gente vai criar conteúdo especificamente para você. Tá ok? Voltando ao assunto, né? Olha só alguns exemplos aqui de como traduzir isso no dia a dia. Vamos imaginar que a gente queira empreender, né? Eu quero empreender, o que eu preciso fazer? Empreender é um negócio abstrato, eu preciso transformar isso em concreto. Então o que eu vou fazer no primeiro trimestre? Eu vou colocar aqui algumas ações aqui como exemplo, obviamente, tá? Então no primeiro trimestre eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou me conectar com uma mentoria para verificar o que pode ser feito, né? Em termos de acelerar o meu processo, eu vou definir o meu mercado, eu vou definir o meu negócio. É essas atividades que eu preciso fazer, né, inicialmente dentro do meu contexto. Então, coloquei aí dentro desse primeiro trimestre, são essas ações essenciais que eu preciso ser feito. Obviamente que tem que desdobrar algumas coisinhas ali para poder, né, ser mais efetivo nos resultados, tá certo? No segundo trimestre eu vou definir o meu modelo de negócio, porque eu já sei que mercado que eu vou agir, que eu vou atuar. Eu vou testar esse modelo de negócio, eu vou mergulhar nesse mercado mesmo, perguntando as informações, captando as informações, buscando muitos dados, e aí vou lançar o meu produto. Ok? Vou fazer a mesma coisa para o terceiro trimestre, para o quarto trimestre, assim e eu vou revisando isso constantemente, né? Essa é a lógica. Olha que coisa interessante, eu saí de algo abstrato e agora já está mais concreto. Né? Eu já sei o que eu vou fazer ali no primeiro trimestre, no segundo, no terceiro, e isso se torna muito mais palpável as coisas. É isso que é fazer planejamento, galera, é transformar algo abstrato em concreto. Um outro exemplo é que se eu já tenho uma empresa, né, o meu objetivo maior é aumentar as vendas, vamos pensar assim. Então o que eu preciso fazer isso no primeiro trimestre? Eu vou entender o meu público-alvo, eu vou saber quais são as características desse público-alvo, eu vou definir melhor o meu público-alvo, vou caracterizar melhor esse público-alvo, e aí no segundo trimestre eu vou fazer campanhas direcionadas para esse público-alvo. Eu vou montar aí, baseado nesse público-alvo, um funil de vendas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, e vou acelerar esse processo ao longo do ano. Dessa forma eu vou fazer as minhas vendas aumentarem. Percebe que eu estou tirando do abstrato, trazendo para o concreto em ações, né, onde eu vou saber onde fazer. Obviamente que tem que detalhar um pouco mais essas ações aí, porque eu estou falando de forma macro, e aqui não dá para a gente ficar detalhando muito, senão o vídeo fica extenso. Ok?
Mas é muito importante eu tirar esse abstrato e trazer para o concreto. E o concreto é através de ações. Você pode até colocar metas dentro de cada um desses contextos de atividades, tá certo? E aí a gente aprofunda cada vez mais. Tudo isso está dentro das nossas mentorias. A gente coloca isso dentro das nossas mentorias para facilitar todo esse contexto para as pessoas, para esse contexto para os empreendedores, para eles agilizarem, inclusive, os resultados, tá certo? Vamos se conecte com a gente que tem essa mentoria muito interessante também. Para finalizar, planejar é a arte de fazer acontecer, é a arte de você tirar sua ideia do papel, criar um plano e agir. É isso que é importante dentro desse contexto. Planejar não é listinha de mudanças que você quer fazer. Planejar é você criar ações para suas ideias, para os seus objetivos, para você atingir os seus resultados. E no final do ano você vai avaliar e falar, caramba, eu fiz tudo isso. É isso que é importante dentro desse planejamento, criar ações para chegar nos seus objetivos, tá ok? Se você gostou, coloque aqui um joinha pra gente, curta os nossos conteúdos, compartilhe nas suas redes, que isso é muito importante pra gente, porque isso vai fazer chegar esse conteúdo no maior número de pessoas, e esse é o nosso objetivo, impactar o maior número de pessoas para que elas consigam atingir mais resultados. Esse é o nosso grande objetivo, e você vai estar contribuindo para isso, para chegar esse conteúdo no maior número de pessoas, tá certo? Comente aqui com a gente, coloque aqui as suas sugestões, coloque aqui suas dúvidas, que a gente vai estar retornando o quanto antes para você. Queria agradecer mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!